Hora de virar a página no bate-pronto da Jovem Pan. Nós vamos falar do Rodrigo Caetano, novo diretor de seleções da CBF. Deu uma entrevista à TNT e falou ser difícil imaginar um time ideal sem a presença de Neymar. Nós temos aqui as aspas de Rodrigo Caetano, a CBF, inclusive, que ontem anunciou também Cícero Souza, do Palmeiras. Agora ex-Palmeiras, né? Também vai fazer parte aí da cartolagem da CBF, né? Vai fazer parte ali do núcleo de direção da seleção masculina de futebol, o Cícero Souza, que era gerente de futebol do Palmeiras. Mas está aí as aspas de Rodrigo Caetano. As aspas de Rodrigo Caetano em entrevista à TNT. O Neymar tem um acompanhamento muito mais próximo nosso. Pretendo ter contato com ele nessa revisão, com o doutor Rodrigo Lasmar. O Dorival já esteve com ele passando todas as diretrizes com relação a esse trabalho que a gente pretende realizar. Não dá para imaginar uma seleção ideal sem a presença do Neymar. Nossos olhares estão para acompanhar essa recuperação dele. O que eu posso dizer é que ele vem se recuperando muito bem. A gente, na verdade, vai respeitar muito a questão dos protocolos, que são cada vez mais importantes na tomada de decisão. Até pouco tempo eu trabalhava com o Hulk no Atlético Mineiro, extra classe e de idade muito mais avançada. E jogadores extra classe não buscam ser diferentes dos demais na rotina, mas sim dentro do campo. Tenho absoluta certeza que é isso que o Neymar busca. O corpo médico que vem acompanhando essa evolução do Neymar vai respeitar isso, e também tem a questão da saúde, fecha aspas, a fala de Rodrigo Caetano. Mauro César, dá para imaginar uma seleção ideal sem a presença do Neymar, como disse aí para o Rodrigo Caetano? Não, Neymar tem que participar da seleção, ele não consegue imaginar essa seleção sem o Neymar. Você consegue imaginar uma seleção sem o Neymar, Mauro? Eu já imaginei a seleção sem o Pelé, eu não posso imaginar a seleção sem o Neymar, né? É que todo mundo que chega na seleção brasileira tem que meio que se reverenciar o Neymar, né? E ficar nessa coisa, quase que, o Neymar e tal. O Neymar, ele ainda tem que ser visto como esse jogador imprescindível? Não é mais, né? Ele foi na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo ele foi nem o melhor jogador brasileiro. Ele fez um golaço, uma jogada que ele tentou N vezes, até deixando de passar a bola para companheiros. E um gol que não adiantou nada, acabou o Brasil sendo eliminado. O Neymar não está jogando, está machucado. Veio para o Brasil, para a América do Sul, jogar para a seleção, contrariando o seu clube na Arábia Saudita, se machucou para a seleção, não jogou ainda. Quer dizer, o time dele vai bater um jogo para o time do Al Hilal, do Jorge Jesus, bateu o recorde, né, de vitórias consecutivas. Ele não participa dessa marca histórica. Isso é histórico mesmo, né? Queiramos ou não, é histórico se conseguir, né? Ao contrário de outras versões de coisas históricas aí. Então, assim, eu acho que o Brasil tem que pensar assim em montar uma equipe sem o Neymar. E não depender do Neymar. Que Neymar é esse que as pessoas estão esperando? O Neymar que não existe, gente. O Neymar que no futebol europeu não tem nem espaço nos principais clubes, por isso foi parado no futebol saudita. Do ponto de vista financeiro, a carreira dele é um sucesso retumbante. Parabéns, palma para ele, tudo ganha muito bem e tal. Mas do ponto de vista esportivo, o Neymar, o tempo está passando e ele não virou aquilo que se esperava. É um jogador, é um craque, mas cujo alcance, o êxito na carreira é muito mais do imaginário das pessoas do que da vida real. É uma pena. Eu acho um grande desperdício, mas é incrível que todo mundo tem que falar isso, né? O Rodrigo Caetano poderia falar, o Neymar é um jogador sensacional, mas ele está machucado. Então o Brasil tem que montar seu time não contando com o Neymar. Se amanhã o Neymar estiver bem, né, e naturalmente ele é capaz, né, jogando bem inteiro, fisicamente bem, ele pode se impor e ganhar a posição no time, naturalmente. Mas nesse momento não tem Neymar, amigo. O Neymar está voltando de uma lesão. Tem 2 jogos agora que são assim, raríssimas oportunidades agora no mês de março, né? Dia 23, jogo na Inglaterra contra os ingleses, e dia 26, jogo contra a Espanha em Madrid, né? Então o Brasil vai poder jogar, o Dorival vai estrear jogando, olha só que sorte que ele tem, só é azar pelo desafio, mas é sorte porque vai testar de verdade. Não vai ficar jogando com a Bolívia, com a Venezuela só, né? Ou com o Paraguai, vai jogar contra seleções importantes do futebol mundial. E você conta com o Neymar? Não conta, não tem Neymar, cara. Como é que faz? O Brasil ganhou a Copa América sem ele e perdeu com ele. As 2 últimas foram aqui no país. O Brasil ganhou sem ele e perdeu com ele. Aquela da pandemia, ele estava em campo e perdeu com ele. Ele não é que seja culpa dele, porque perdeu, não é isso. Mas o fato dele não estar presente não inviabilizou que o Brasil conquistasse um título e perdesse o outro e perdeu a Copa do Mundo também. Então fica parecendo assim que, gente, o Neymar não é para a seleção brasileira o que o Messi é para a seleção argentina, por exemplo. Mas de cima, nem 1%. 1%. Não é.
Ganhou o quê? O título olímpico. Gente, o torneio olímpico de futebol é um negócio risível. Pô. Tecnicamente é um torneio sofrível. Que ninguém dá muita importância aqui. Aliás, aqui deveríamos esquecer isso. Já ganhou a tal da medalha 2 vezes, então chega. Ainda bem que não classificou dessa vez, né? Que não fica enchendo o saco, desfalcando os clubes brasileiros para mais um torneio mequetrefe. Olimpíada é o grande evento do esporte, menos para futebol masculino, na minha opinião. Deveria ser um time de garoto de 15 anos ali jogando, para não perturbar, não encher o saco. Feminino não, é outra história. Para as meninas é importante. Para os homens, você vê que ninguém leva a seleção. Não, teve esse torneio pré-olímpico agora, o Palmeiras ficou sem o Hendrick, o Fluminense ficou sem o John Kennedy. É justo isso. O Palmeiras jogar sem o Hendrick porque está jogando pré-olímpico. Mas é o Paulinho. Não interessa, cara. O Palmeiras perdeu o jogador que ele vai ter só por mais alguns meses, durante um mês, mais ou menos, perdeu por conta desse torneio. E Mauro, até sobre esse status de jogador imprescindível, como o Neymar está em baixa, será que não era o momento do Rodrigo Caetano chegar e falar, não, esse cara que não pode faltar é o Vinícius Júnior? Eu acho que o Vinícius Júnior hoje merece muito mais do que o Neymar, muito mais. Sem dúvida, até por outras razões, né? Pela luta que ele está travando, quase que solitariamente, né? Em alguns momentos sozinho, contra aqueles racistas, especialmente os racistas de Valência, né? No final de semana ele fez os 2 gols, ele ergueu o punho num gesto absolutamente muito simbólico, né? Que todo mundo conhece, antirracista, que demanda lá para os anos 60, né? Jogos Olímpicos, inclusive. E nenhum jogador parou do lado dele para repetir o gesto, né? Não teve um jogador do Real Madrid, nenhum. Não importa a cor da pele, nenhum parou do lado e fez a mesma coisa. Ele fez sozinho. Ninguém se posiciona. Seria fantástico se o time do Real Madrid o cercasse fazendo o mesmo gesto. Imagina a imagem. E, assim, a solidariedade dos companheiros é uma luta que ele está travando quase sozinho, porque ele fica ali brigando com os racistas e os outros, a não ser quando teve aquele arranca-rabo com quase agressão física do outro jogo do Valência, que ele perdeu a paciência e foi para cima apontando lá para os racistas, né? Sim, sim. Lembrando que houve o depoimento fortíssimo da torcedora brasileira que mora em Barcelona, que estava lá em Valência, ao colega Gustavo Hoffmann, da ESPN, contando com detalhes que ele até filmou uma criança chamando Vinícius de mono, de macaco. Quer dizer, um negócio abjeto, né? E nada acontece, hein? Nada acontece. A FIFA, que adora se meter em tudo, também não se posiciona para valer. Fica só naquele papinho que nós somos contra o racismo. Sim, mas qual a medida dura com relação... Aí não é com relação à Valência, não. Eu acho que com relação à Espanha. A sociedade. Por que o futebol não usa a sua força para cobrar desses países tolerantes com racismo uma mudança de postura? Ora, nós, o futebol, não concordamos com isso. A gente não aceita isso. Já aconteceu lá, já teve jogador inglês na Bulgária sendo ofendido também pela mesma motivação, e por aí vai. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando o seu like. Até sobre isso que o Mauro destacou, eu acho que no último jogo, Manchester City e Real Madrid, o Vinícius Júnior teve mais apoio dos jogadores do Manchester City, que foram lá abraçar ele, um gesto de apoio mesmo, do que os jogadores do Real Madrid, que tem essa oportunidade a cada dia de mostrar, né, um apoio para o Vinícius Júnior. Bruno Prado, tá aí, declaração do Rodrigo Caetano. A gente vai colocar até de novo na tela para você que nos acompanha aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Você acha que tem razão, Rodrigo Caetano, Bruno Prado? O Neymar é uma dúvida hoje, né? Até pela questão física. Ele teve uma lesão muito grave de joelho, ele já vinha sofrendo com contusões, então é uma dúvida, não tem como ter certeza que ele vai estar bem. Se ele estiver bem, ele vai estar na seleção brasileira, isso é natural, ele é um jogador de muita qualidade. Se ele estiver numa boa condição física, ele vai fazer parte da seleção brasileira, mas não tem como saber isso. Eu acho bom que mantenha um contato com ele, que a CBF esteja acompanhando a recuperação dele. Isso eu acho bom, acho que ele faz parte da seleção brasileira, mas não dá para saber como ele vai voltar, não tem como saber isso, isso aí é uma interrogação. Eu acho até que o Neymar hoje, dependendo da condição, ele toparia fazer parte da seleção, ele gosta de estar na seleção, ele toparia fazer parte mesmo que eventualmente ele não fosse uma grande estrela do time, que eventualmente um jogo ou outro ele ficasse no banco, acho que ele toparia tranquilo esse papel. Ele tem uma boa relação com o grupo de jogadores da seleção e ele mesmo vai entender a condição física dele dependendo de como estiver. Se ele estiver bem, ele vai voltar. Isso é o natural, mas não dá para saber. É uma dúvida, é uma interrogação. Eu acho que a seleção é boa, eu acho que existe às vezes um drama muito exagerado em relação à seleção brasileira. O ano de 2023 realmente foi um ano bem ruim, acho que muito pela desorganização de 2 técnicos interinos, de você não saber para onde vai e alguns desfalques também. O Vinícius mesmo teve 2 lesões durante esses 6 jogos de eliminatórias.
O Casimiro teve lesão, o Militão é um cara que está machucado já tem um tempo. Então, esse curto período do Diniz teve alguns desfalques, mas a seleção tem boa. O próprio Paquetá ficou fora, para mim, de maneira totalmente injusta. O Paquetá está jogando na Inglaterra, não tinha nenhum motivo para ele estar fora da seleção, agora ele está de volta, que eu acho justo. Ninguém é culpado por nada que ele não foi julgado. Tem uma investigação. Sim. Se ele cometeu alguma coisa que não está nas regras da Premier League. Ele está jogando. O cara que não é culpado é inocente, ele tem que jogar. Se tiver uma suspensão daqui a pouco é outra situação. Mas acho que tem qualidade ali. Acho que a gente exagera muito. Os 6 anos e meio do Tite foram super consistentes. Acho que a gente tem muito do 880, de achar que ou a gente é o melhor do mundo ou a gente é o pior. Não é. É uma das boas seleções. Ano passado não conseguiu ter um coletivo bom. Esse ano, se tiver um bom jogo coletivo, é uma seleção competitiva, uma seleção que pode brigar com as outras. José Manuel de Barros, declaração do Rodrigo Caetano, novo diretor da CBF. Você concorda com ele, discorda? E também sobre a presença aí do Neymar ser imprescindível nessa seleção, Zé? Ninguém da CBF ou ligado à seleção brasileira vai dar qualquer declaração que coloque em dúvida algo em torno do Neymar. De fato, não tem jogador do futebol brasileiro, o Vinícius Júnior está no caminho, que tem esse talento que o Neymar tem para jogar bola. Ele é um jogador genial, é um gênio jogando futebol. Mas ele já não é mais aquele atleta. E a gente falava muito no começo da carreira do Neymar, né? Ele era um baita de um atleta, né? Ele era um jogador de arrancada, saía driblando, velocidade, ele tinha tudo. Além do talento, né? Além do talento para driblar, para fazer gol, as jogadas maravilhosas, fisicamente também, ele era muito bom. Mas ele perdeu isso. Hoje ele está com 32 anos e ele começa a me lembrar muito a situação do Ronaldinho Gaúcho, que fica todo mundo querendo que o cara jogue, mas parece que o cara não tem mais aquela vontade. Já está meio se preparando para sair do palco. A sensação que às vezes eu tenho é que o Neymar está cumprindo tabela nesses últimos anos aí, não tem mais aquela pegada. Todo mundo fala que ele adora jogar com a camisa da seleção brasileira. Eu acredito nisso, eu acredito que realmente goste muito de vestir a camisa da seleção brasileira. Mas a seleção brasileira só pode pensar no Neymar se ele estiver bem no clube dele, se ele estiver jogando fisicamente bem e jogando bem. Quando não está, aí eu concordo com o que você colocou há pouco, né? Você deve olhar para aqueles que você tem à disposição. Hoje o nosso grande jogador sem o Neymar é o Vinícius Júnior. E aí, me parece que aí você pensa numa seleção mais coletiva, né? O Neymar meio que você fica dependendo, né? Um pouco assim do nome dele, do peso, e com o Vinícius Júnior ainda não. Ele é um jogador ótimo, é um grande jogador, né? Mas se justiça for feita no futebol, ele vai ser melhor do mundo. Ganhar a Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira, torço muito para que isso aconteça, está no caminho, né? Mas assim, quando ele está em campo, a gente pensa mais numa seleção brasileira coletivamente. E é isso que o Dorival tem que mirar nesse momento. Quando o Neymar tiver, ok. Como um amigo meu gosta muito, é a cereja do bolo. Ele entra, né? Mas você tem que armar a seleção brasileira pensando no coletivo, sem o Neymar, para quando você tiver, e vão torcer para que tenha ele, principalmente na Copa do Mundo, Copa América não precisa, mas na Copa do Mundo, para que ele entre de um time acertado, um time que funcione coletivamente. A seleção brasileira, o problema dela ultimamente tem sido esse, né? O funcionamento dela coletivamente. Aquela história de que nós temos 3 seleções, pode chamar que quiser, é conversa. Se você tiver 3 desfalques, 4 jogadores importantes, pronto. Você já vai para uma Copa do Mundo para lutar para passar da primeira fase. E se passar, você não sabe se passa das oitavas, né? A gente tem que torcer para uma Copa em que todo mundo esteja à disposição, os melhores, os principais jogadores, e com o coletivo funcionando. Senão, não vai.